sabe que juros elevados mexem mais com produto de longo prazo, compras a longo prazo, financiamento, esse tipo de coisa, mas acaba que na ponta o varejo sente um pouco também e tem sentido aí os efeitos da inflação que está vindo aí na esteira dos últimos anos. O que explica ainda a força desses segmentos, Eduardo? 2025 não será tão bom quanto, tá? Por quê? Porque a gente vive uma taxa de juros muito alta, né? Um juro real próximo a 10%, que não tem economia que aguente isso, as empresas não aguentam isso, o consumidor não aguenta isso, e isso sufoca principalmente setores que precisam de crédito. Vocês fizeram um evento inaugural, eu presenciei esse evento, foi sensacional. Obrigado. E vocês lançaram aí um primeiro material de divulgação, que é o ranking das 300 maiores. Perfeito. Dentro de um recorte, uma métrica que vocês definiram, de um trabalho de estudo que foi feito para poder metrificar e colocar essas 300 dentro desse pacote. O Instituto quer provocar o que exatamente no ecossistema? Então, a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo teve o seu momento, teve o seu ciclo. Eu tive 3 mandatos como presidente. Não poderia seguir pela governança, não teve uma sucessão. E aí a gente entendeu que o varejo ficaria órfão, né, desse material. E aí, por uma outra estrutura legal, que é um instituto privado, é um espaço cuja proposta é se pensar estrategicamente, com cabeças pensantes, determinado tema e determinado setor. Então, isso é o IRTT. E a gente agora, em novembro, vai ter um segundo estudo, que é o que a gente chama de Observatório do Varejo Brasileiro, onde um estudante de graduação, um estudante de mestrado, um jornalista, um deputado, um vereador, você quer entender quanto o varejo representa da economia, quantos empregos ele gera, quantos supermercados representam do varejo brasileiro, qualquer geral, número. Varejo ampliado, restrito, tudo. O que não tem no IBGE vai ter ali. Olá, bem-vindos ao DC News Talks, um videocast da agência DC News, agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. O varejo brasileiro movimenta 1,3 trilhão e emprega mais de 1,7 milhão de pessoas entre as 300 maiores redes do país, segundo o ranking do Instituto Retail Think Tank, o IRTT. Mesmo diante de juros altos, mudanças no consumo e instabilidade global, essas 300 mostraram força, crescimento de 9,6% em 2024, acima da média da economia, segundo o IRTT. Em 2025, o cenário macro e a inflação têm desacelerado a atividade. Segundo o IBGE, em agosto houve aumento de 0,2% nas vendas sobre julho, com alta de 0,4% sobre o mesmo período do ano passado. Bom, nos últimos anos, o varejo brasileiro se reinventou com base em tecnologia, dados e novos formatos de consumo. Grandes grupos como Carrefour, Assaí, Boticário, RD Saúde e Magazine Luiza lideraram um ecossistema cada vez mais competitivo, inovador e descentralizado. Para entender as transformações do varejo e o que vem pela frente, o DC News Talks recebe hoje Eduardo Terra, especialista em varejo, consumo e transformação digital, cofundador do IRTT, sócio da Rai Partners e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, entidade que evoluiu para o atual Instituto Retail Think Tank. Ele também integra conselhos de empresas como Pets, Grupo Boticário e Savenhago. Eduardo, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, o seu tempo aqui pra gente. Obrigado, Bruno. Uma honra. Muito bacana estar aqui tendo esse papo com vocês, falando de varejo, falando de Brasil. Acho que teremos uma conversa muito bacana. Sim, na Casa do Empreendedor. Na Casa do Empreendedor. Isso é legal. Associação comercial aqui, muito feliz de estar. Muito bom. Eduardo, antes de a gente falar de números, perspectivas, retrospecto, enfim, gostaria de começar pela sua trajetória. Como é que você foi parar no campo do varejo? O que é que te levou a dedicar-se ao varejo? E nesse período, o que mais mudou na forma de pensar o setor desde o início da sua carreira? Uma evolução aí. Muito bom. 50 anos de idade, desde os 18 eu estou no varejo em 3 momentos diferentes. Dos meus 18 até os meus 24, 23, eu fui lojista, eu fui varejista, né? Ainda num plano familiar, ali com a minha mãe. Na época ela tinha uma loja,
né, de moda feminina. Eu me juntei a ela na época que eu entrei na faculdade de administração de empresas. E aí, junto com ela, a gente chegou a ter 5 lojas, né, uma franquia. E na época eu já fui presidente da Associação dos Lojistas, né, já comecei a minha vida ali, ainda jovem, do empreendedorismo e do varejo. Desenvolvi uma paixão pelo varejo, mas eu vi que eu não queria ser muito varejista ainda, né? Me formando, eu tive um contato com o mundo acadêmico, que não era o meu plano de carreira, mas de repente aconteceu. Nascia na Universidade de São Paulo, na FEA, um grande projeto de varejo, criado pelo professor Cláudio Felizoni, que me deu uma oportunidade, né, e na época a Associação Comercial era muito conectado a esse projeto, que chamava Provar, e ali eu me conectei ao varejo pelo viés acadêmico. Fiz toda aquela formação mais acadêmica, fiz o MBA, fiz mestrado, depois fiz uma série de cursos no exterior e fui para o mundo acadêmico, né? E com 24 anos já estava dando aula nos programas de MBA, de pós-graduação, e lá fiquei dos meus 24 aos 39. Né? Me tornei diretor dos programas... Bem precoce, hein? É? Bem precoce. Foi rápido. E é engraçado que esse mundo de se tornar professor da sala de aula foi uma coisa que foi meio dom, né? Eu não imaginava que isso acontecesse. E fui até os 39 assim, cansei um pouco, né? Não do varejo, mas do mundo acadêmico. E aí fui para o meu terceiro ciclo, que é onde eu estou há 11 anos, que é esse ciclo dos conselhos de administração. Então, hoje eu estou em 7 conselhos, todos do mundo do varejo, que é o Grupo Boticário, a Pets, Savenhago, Unicei, Léo Madeiras, né, empresas, Vila Nova Atacado, já passei por outras empresas bacanas como Ipiranga, a MPM, enfim, sempre uma de cada segmento, que dá aquela visão muito prática, né, de tomar as decisões junto com os gestores. Tenho um negócio que já há 11 anos leva executivos para a NRF, para grandes destinos China. A gente já fez 30 missões internacionais que vão de China, Índia, Coreia, Estados Unidos, né, Vale do Silício, enfim, para beber um pouco na fonte de por onde o varejo está se transformando. Fui 10 anos presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, que, como você falou, teve o seu ciclo, o seu momento, e a gente fundou aí no início de 2025 o IRTT, que a gente vai falar um pouquinho, que tem como proposta ser um think tank. Para quem não conhece, o think tank é ser um lugar de pensamento estratégico para o varejo brasileiro. E sou sócio da High Partners, que é uma venture capital, quer dizer, uma gestora que investe em startups para o varejo brasileiro. A gente tem aí, no total, umas 15 startups investidas de todos os tipos que ajudam o varejo a se desenvolver. Então, esse é um pouquinho da minha história, daquilo que eu tenho feito nesses 32 anos aí ligados ao varejo. Bom, a gente vai entrar em outros méritos aí, como, por exemplo, você é parte de conselho de administração de empresas muito relevantes do varejo. E sentar à mesa num conselho como esse é uma grande responsabilidade, e acho que vocês acabam lançando luz ali ao que é necessário ser feito, né? Deve ser um desafio gigante. Você acha que esse é hoje o seu maior desafio? Está tentando trilhar novos caminhos e desenvolver novas ferramentas de eficiência e saídas para quem está com a dor ali na mesa? Você sabe, Bruno, essa tua pergunta é muito bacana, né? Eu acabo, de forma informal, mentorando muita gente que quer migrar para esse mundo dos conselhos, e normalmente a pergunta que vem é diferente da sua, que é a pergunta errada. A sua foi a pergunta certa, né? Como é que eu faço para virar conselheiro, que parece que a gente trabalha pouco, ganha bem, e fala, acho que você não entendeu, é o contrário, né? Conselheiro é uma função bastante complexa, de muita responsabilidade, principalmente quando você está numa companhia listada, né, onde você é um conselheiro. Ontem eu passei o dia no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, muito sério, né, que existe há muitos anos, e que ajuda justamente a estabelecer as regras e as normas de governança, enfim, no Brasil.
A função do conselheiro é bastante difícil, porque você normalmente está uma vez por mês, ou tem mais frequência nos comitês e nos contatos. Eu procuro ter bastante contato com o CEO e com os demais executivos do negócio. E você tem você tem o mesmo nível de responsabilidade estatutária que o presidente, Sim. que os diretores, que o diretor financeiro. Né? Eu, nesses 11 anos, já passei por 20 conselhos no total, né? Entre os que eu estou e os que eu já saí. E já tive todo tipo de experiência. Né? Ruins, inclusive. Duas mais complexas, né? Empresas que tiveram que entrar em recuperação e que fazem parte da vida de um conselheiro. Né? Então, você tem que estar muito atento à sua responsabilidade, aos riscos. Né? Você tem que saber olhar as coisas que não são ditas. Você tem que aprender a olhar relatórios. Você tem que saber analisar riscos. Mas é fascinante. Né? Eu me preparei para isso, me considero um conselheiro profissional, me dedico, sou apaixonado pelo varejo, sou apaixonado por essa profissão que é de conselheiro. Né? Que legal. Essa história de conselheiro daria outro podcast. Isso, é verdade. Porque realmente é um ambiente muito mas é uma pergunta, complexo. Você fez a pergunta certa. Ah, né? que bom. É de fato bacana. Quem quer se dedicar a isso, eu recomendo. Tem que fazer a formação, tem algumas boas formações, mas é uma profissão que exige muita atenção e bastante dedicação. E muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Legal, inclusive, né? Legal, sem dúvida. A gente está vendo aí Você alguns responde casos, legalmente. A gente responde legalmente, Então não Temos adianta... vários casos que as pessoas sabem quais são, que você fica exposto. Não adianta sentar à mesa e não contrapor, né? É isso aí. Precisa ter essa coragem. Bom, o IRTT é a evolução da sociedade brasileira, agora com essa proposta Think Tank que você estava comentando anteriormente. Vocês fizeram um evento inaugural, eu presenciei esse evento, foi sensacional. Obrigado. E vocês lançaram aí um primeiro material de divulgação, que é o ranking das 300 maiores. Perfeito. Dentro de um recorte, uma métrica que vocês definiram, de um trabalho de estudo que foi feito para poder metrificar e colocar essas 300 dentro desse pacote. O Instituto quer provocar o que exatamente no ecossistema? Ótimo ponto. Então, a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo teve o seu momento, teve o seu ciclo. Eu tive 3 mandatos como presidente. Não poderia seguir pela governança, não teve uma sucessão e a gente não queria deixar, principalmente o ranking, sem sequência. Então, porque, só para esclarecer, a sociedade brasileira tradicionalmente tinha um ranking anual e todo mundo que seguia nós mesmos esse criamos ranking. na pessoa. Eu, o Serrentino, que já esteve aqui com você, nós dentro da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo criamos o ranking. Ela se encerrou legalmente, juridicamente, ela não existe mais. E aí a gente entendeu que o varejo ficaria órfão, né, desse material. E aí, por uma outra estrutura legal, que é um instituto privado, né, de pesquisas e estudos, que é o IRTT, o que é um think tank, né, como eu mencionei. Isso fora do Brasil e agora no Brasil tá se criando muito isso. É um espaço cuja proposta é se pensar estrategicamente com cabeças pensantes determinado tema e determinado setor. Então, isso é o IRTT. E a gente quer fazer isso com muita informação, muito conteúdo, que possa prover desde associações, né, governo. Então, a gente tem municiado muito associações, empresas e o próprio governo, que é o que a gente chama de advocacy, né, do ponto de vista político. Então, quando você vai discutir determinado tema, você precisa de dados, você precisa de estudos, né? E estudos primários, né? Estudos novos. O ranking é isso. Para quem não conhece, eu sugiro, e o ranking é gratuito, né? Você no site do IRTT, Instituto Retail Think Tank, você tem na íntegra o estudo sem custo nenhum. A proposta é sempre essa. E a gente agora, em novembro, vai ter um segundo estudo, que é o que a gente chama de Observatório do Varejo Brasileiro, onde um estudante de graduação, um estudante de mestrado, um jornalista, um deputado, um vereador, você quer entender quanto o varejo representa da economia, quantos empregos ele gera, quantos supermercados representam do varejo brasileiro, qualquer número. Varejo ampliado, restrito, tudo. Tudo, né? O que não tem no IBGE vai ter ali, tá?
qualquer dado que você queira ter sobre o varejo, a gente vai ter nesse segundo estudo que a gente vai chamar de Observatório do Varejo Brasileiro. E melhor ainda, um estudo público. Estudo sempre público. Tá? A proposta é que os nossos estudos são patrocinados, o primeiro foi patrocinado pela Mastercard, então a ideia é ter isso como base. Então isso é o IRTT, que é, de novo, uma forma da gente devolver para o mercado um pouco de informação nova, primária, para que a gente possa ter dados. A nossa visão é que o varejo brasileiro ainda tem pouca informação, pouco dado. Eu ia entrar nisso. E esse é o papel do IRTT. Veio aqui um executivo do IEM, que é um instituto aí que há muito tempo também faz pesquisa, entre outras entidades que fazem pesquisa, esse tipo de coisa, e entre outros especialistas também. E a pauta do dia, entre outras coisas, é informação. E o professor Cláudio Felizoni esteve aqui, inclusive, e falou falou que também tem uma outra coisa. A gente vive uma massificação, então muitas vezes não resolve você ter um volume muito grande de informação sem saber o que fazer com ela. Perfeito. A gente se afoga, né? Ou a gente morre de sede, né? Então não adianta não ter Foi mais ou menos essa analogia que ele usou. Ou ficar cheio dela. Exatamente. Mas que é importante... A gente não está falando só do grande varejista, porque esse cara tem estrutura, ele tem... Exatamente. Enfim, ele tem empresas de consultoria trabalhando para ele, especificamente para estudar o setor dele. Ele tem consultorias de marketing fazendo trabalho especificamente de mapa de calor para entender onde deve estar o produto, esse tipo de coisa. Onde ele precisa propagar, onde ele precisa ativar o produto dele. Mas quando a gente fala do pequeno e do médio, esse cara fica meio órfão disso, né? E não adianta falar, não, mas agora tem o ChatGPT, o Gemini. Não, calma, mas o ChatGPT e o Gemini vão buscar em fontes primárias. Se não tem estudos bons, de qualidade, confiáveis, a inteligência artificial não cria. Ela não acha. Ela não cria dado que não existe. Exato. Ela bebe em fontes boas. Então, esse é o papel, a gente criar fontes. Os estudos que a gente faz levam meses de campo, né? De coleta, de análise, enfim. Então, esse é o papel. Vocês montaram, então, uma estrutura de instituto mesmo, Sim, com, sei lá, estatístico, matemático. Tudo. A gente tem pessoas que vieram de faculdades de estatística, né? Que sabem tratar dados. A gente tem, hoje no IRTT, são 4 pessoas, né, dentro dessa estrutura, por isso que a gente precisa dos patrocinadores, a gente tem uma estrutura de eventos que movimenta o Instituto e os patrocinadores para gerar, porque, de novo, todos os estudos são gerados e fornecidos para todos os stakeholders, né, que vão desde estudantes, as empresas, os jornalistas e governo de graça. A ideia é não cobrar por esses estudos primários, para que a gente possa... A gente tem no histórico dos estudos que a gente faz, a gente chega a ter 100 mil downloads né, de um estudo, para mostrar um pouquinho... A palavra é impacto, né? A gente quer que os estudos tragam impacto, que as pessoas tenham... E esse do observatório também vai ser um negócio anual? Vai ser anual, uma vez por ano. Legal, vamos ficar atento aí à divulgação novembro desse ele está estudo. pronto. E vocês vão cruzar informações de onde? Informações oficiais, coletadas o observatório por vocês? É isso. A gente vai em diversas fontes, organiza, cruza, analisa e esse não tem coleta primária, diferente do ranking que a gente vai nas empresas. Né? Vai dar para a gente ter uma ideia de cenário de varejo, de cenário econômico. Isso. E sei lá, dá para entender futuro também a partir desse estudo? Mais passado, histórico, organizado, estratificado e cruzado, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Bom, o ranking das 300 maiores mostra que o varejo brasileiro cresceu entre essas 300, 9,6% em 2024, com destaque para setores essenciais como supermercados e drogarias. O que explica essa força num cenário de inflação, ainda em descontrole, juros elevados? Enfim, a gente sabe que juros elevados mexem mais com produto de longo prazo, compras a longo prazo, financiamento, esse tipo de coisa, mas acaba que na ponta o varejo sente um pouco também e tem sentido aí os efeitos da inflação que está vindo aí na esteira dos últimos anos. O que explica ainda a força desses segmentos, Eduardo? Então, 3 comentários sobre isso, né?
Primeiro, 2024 foi um ano excelente para o varejo. Foi excelente. Teve dado, inclusive foi recorde. Foi recorde. Foi recorde. Então, às vezes a gente tem uma memória mais fraca, né? Mas 2024 a gente não deveria reclamar. A gente sempre quer um pouquinho mais. Tem uma palavra-chave que eu tenho usado muito nas entrevistas que eu dou, que é importante, né, Bruno? Assim, o varejo, não só o varejo, outras indústrias, nunca foi tão... nunca teve um desvio padrão tão grande de performance nas empresas. Né? Eu já volto na pergunta, mas acho que é importante explicar isso. Porque às vezes fica uma sensação, quando a gente fala que foi um ano excelente, de gente falando assim, mas para mim não foi. Por que eu estou falando do desvio padrão? Porque como a gente tem passado, a gente vai falar acho que depois um pouquinho sobre isso, por transformação digital, muita mudança, muita evolução, não é todo mundo que vai bem. Certo? Então, se você não evolui para um consumidor que é diferente, se você não adota práticas como inteligência artificial, digitalização, entre outras coisas, talvez você não tenha seguido o que foi um ano bom. Tá? Quando eu falo de um desvio padrão grande, tem gente que foi muito bem, tem gente que foi muito mal. Então, ao mesmo tempo que foi um ano bom, a gente teve recordes de recuperação judicial e etc. Então, esse é um ponto importante. Tá? Mas, na média, foi um ano muito bom. 2025 não será tão bom quanto. Tá? Por quê? Porque a gente vive uma taxa de juros muito alta, né? Um juro real próximo a 10%, que não tem economia que aguente isso. As empresas não aguentam isso, o consumidor não aguenta isso, e isso sufoca principalmente setores que precisam de crédito. Tá? Então, a gente costuma dizer que, quando eu falo de varejo, a gente poderia fazer um extrato de 3 segmentos, que a gente chama de varejo de produtos de uso corrente, que é supermercado, farmácia, pet, né? Que você não precisa basicamente de crédito. O crédito até ajuda, mas não é tão essencial. Você paga à vista. Tá? O máximo que você vai ter é um parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão. Depois você tem aqueles de semiduráveis, que já entra roupa, né, acessórios, ótica, joias, que aí já precisa de algum crédito. Mas ainda não é um crédito de 2 anos, 3 anos, né? Não é um crediário. Né? E aí sim você tem os duráveis, né? Que aí eu já estou falando de eletro, móveis, carros, material de construção, que esse sem financiamento não anda. E aí esses são os que têm sofrido mais. Outro aspecto importante, que aí não é uma notícia tão boa. A gente teve, e como a gente tem um histórico de 10 anos do ranking da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, a gente tem isso como referência. O varejo brasileiro flertou com um país querendo ser mais desenvolvido. O que quer dizer isso? Países desenvolvidos, o varejo não essencial, quando eu falo essencial, é supermercado e farmácia. Comida e remédio. Comida e remédio, perfeito. Então, a gente flertou com os outros segmentos serem mais relevantes. Então, quando você começa a ter mais renda, o que você começa a comprar? Roupa, né? Já sai da casinha, já começa... Sai da casinha. Infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, a gente voltou um pouquinho para trás. Então, quando você faz a pergunta, o ano passado, no ranking, que é referente ao ano passado, o ranking desse ano, né? Supermercados e farmácias ganharam mais relevância, isso não é uma boa notícia. Né? Adoro o segmento de farmácias e supermercados, mas perante um Brasil, a gente gostaria que o brasileiro pudesse estar comprando coisas mais bacanas. Quando ele volta a comprar mais o essencial, isso é muito mais característica de países mais não desenvolvidos do que desenvolvidos, porque volta a dizer o seguinte, a gente está comprando o básico e o essencial. Por isso os números de algumas varejistas aí, principalmente de moda, esse tipo de coisa... A moda esse ano teve o frio. Ajudou muito. A moda esse ano, teve que ajudou, mas eletromóveis, construção sofreu um pouquinho mais. Mas você não acha que esses números do ano passado também foram um pouco inflados pela inflação? A inflação, forma, né? Até um certo ponto ajuda, é um vento que acelera. Passou dos 8%, 9%, ela começa a gerar gatilhos e atrapalha, mas sim, a resposta ajudou um pouco. Tá? Bom, as 300 maiores empresas somaram 1,3 trilhão em vendas em 80 mil pontos de vendas. Que leitura você faz essa escala e o fato de o setor continuar pouco concentrado, Eduardo? Isso. Esse é talvez o dado que mais surpreenda
quem não conhece um pouco os números mais a fundo do varejo brasileiro, né? De fato, esse número que você mostrou, as 300 maiores, elas são, na média, 50% do varejo como um todo. Então, quem não são as 300 e o corte, a última empresa ali fatura 500 milhões. 500 milhões é bastante dinheiro, né? Então, 500 milhões de reais, que é a número 300, ainda é uma empresa grande. Abaixo disso, a gente já começa a entrar em empresas médias, depois as pequenas. Então, metade do varejo brasileiro são empresas médias e pequenas, metade do varejo brasileiro são as grandes. Isso é pouco concentrado. Como é que eu sei disso? Comparando com outros países. Então, o índice na economia que a gente usa para falar em concentração é quanto que as 10 maiores representam. Tá? No Brasil, as 10 maiores são 18% do varejo brasileiro. Então, se eu pegar as top 10, as 10 maiores, começando pelo Carrefour, né? E depois vai descendo. Então, o faturamento das 10 maiores, eles não chegam a 20% do total do varejo brasileiro. No México, nos Estados Unidos, isso é quase 60%. Na Europa, Itália, Alemanha, é 70%. Então, quando eu comparo maçã com maçã, que é top 10 de vários países, o Brasil é disparado um país de baixíssima concentração. Por quê? Nós somos um país continental, de diferenças regionais, né? Com questões fiscais, tributárias importantes, que agora a reforma deve diminuir, né? Então, por uma série de motivos e explicações, o varejo brasileiro tem um índice baixíssimo de concentração. Quando eu olho por setor, isso só não é verdade em um deles, que é eletromóveis, tá? Que aí o índice de concentração ele é um pouco mais alto, as 5 maiores já tem quase 80% do mercado. Nos outros segmentos, supermercado, farmácia, pet, material de construção, é tudo pouco concentrado. O que isso quer dizer? Que tem muita oportunidade para as pequenas, tem muita oportunidade para as médias crescerem, para as grandes crescerem. Deve ter muita consolidação. Consolidação, leia-se, fusões, aquisições, enfim. Você falou da regionalização, etc. Enfim, a gente tem um Brasil muito grande, realmente. Quando a gente sai aí para outras localidades, a gente vê marcas muito fortes. O Brasilzão. Brasilzão profundo, que a gente desconhece aqui, né? A gente estava falando da Savenhago, inclusive, que é uma rede de supermercados do interior de São Paulo, fortíssimo lá. Muito forte. A rede forte do interior. Assim a rede forte do interior, é forte mesmo. Eu mesma já frequentei. Mas a gente tem aí também, na sua opinião, de repente, um problema de eficiência? A gente tem um problema logístico? Esses problemas também permeiam essa coisa da baixa concentração aqui? O que você acha? O Brasil, essa frase não é minha, aliás, ela é um clássico, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, não é fácil operar em escala no Brasil de forma nacional, né? Isso para o varejo também é verdade. Franquia é uma exceção, porque a franquia descentraliza um pouco algumas questões. Então, o seu franqueado resolve algumas questões locais, tá? Então, a franquia, ela consegue eliminar alguns obstáculos de você nacionalizar uma rede. O atacarejo também conseguiu um pouquinho disso, porque o atacarejo tem uma potência tão grande na escala. Sim. Então, Atacadão e Açaí, que são número 1 e 2 do Brasil, conseguiram se tornar redes nacionais, e as farmácias têm conseguido, nos últimos anos, né, um pouco dessa escala. Então, RD Saúde, Pague Menos, né, DPSP, são as 3, né, maiores, agora se tornaram, quando eu falo nos últimos 5 anos, redes nacionais. Pets, Cobasi, um outro exemplo. Né? Tem muito espaço para crescer, Pets e Cobasi. Também, mas ainda tem um pedaço muito pequeno, né, do mercado. Eles começaram a se tornar. Tirando esses exemplos, quando eu vou para material de construção, né, quando eu vou para eletromóveis, você não tem ainda um varejo tão nacional. Né? E aí é o que você colocou. Mesmo nos supermercados, você tem redes nacionais. Né? As farmácias ainda têm redes por estado muito fortes. Né? E o motivo disso é que, número 1,
as questões fiscais, tributárias são muito relevantes. As diferenças, Sim. o entendimento delas e você operar interestadualmente no Brasil é muito complexo. Quem faz isso sabe do que eu estou falando. Né? Então, você estarem... O Savenhago, que você deu como exemplo. Estou lá no conselho há quase 11 anos. Apesar de ser uma empresa muito grande, né, só está em um estado, certo? Então, você tem muitas empresas como essa que são uni-estado. Sair de um estado é complexo, porque, de novo, tem essa questão. Depois tem as questões culturais de hábito. Você imagina que atender um consumidor do Rio Grande do Sul não tem absolutamente nada a ver com o consumidor maranhense. Não. Em hábitos, características, enfim. Então, esse é o Brasil. Os Estados Unidos, que é um país de 50 estados, né, é um país muito mais homogêneo do ponto de vista fiscal, tributário e de hábitos. Para quem já foi aos Estados Unidos, se eu te jogar num subúrbio americano de qualquer um dos 50 estados, você não vai saber onde você está. Se eu te jogar num shopping ou num subúrbio de varejo americano, você duvida que você consiga saber onde você está, porque as lojas vão ser praticamente as mesmas, a avenida vai ser parecida, os carros vão ser os mesmos. No Brasil não é assim. Muito interessante esse ponto que você trouxe. Esse fator custo Brasil certamente mexe aí com a decisão do empresário. A reforma tende a mudar um pouco isso. Não sabemos ainda em que grau. Exatamente. Você falou do interior do país. Segundo o ranking de vocês, o estudo de vocês, o interior foi o motor do crescimento do varejo em 2024, segundo dados que a Mastercard levantou para vocês. Acho que o que você explicou meio que explica aí, justifica essa força fora dos grandes centros, né? Sim. Você tem o agro como uma das alavancas. O agro tem sido um dos motores do Brasil. E o agro está no interior, né? Interior de São Paulo, interior do Paraná, todo o centro-oeste, uma parte do norte. Então, o agro como base, o agro tem crescido sempre mais que a economia brasileira. E ele é base dessa força do interior. A outra explicação do ponto de vista de varejo é que as empresas que estão no interior têm conseguido entender melhor essas questões fiscais, tributárias e do consumidor e têm ganhado um pouco mais de espaço em relação a essas internacionais, por exemplo. Então, o Brasil não se mostrou um tabuleiro fértil para essas grandes empresas. A gente pode citar várias. Walmart, né, é um exemplo que gigante, entrou e saiu, né, e tantas outras que não conseguiram performar aqui da mesma maneira que performaram no México, por exemplo, para não ficar falando de outros lugares tão diferentes da gente. Perfeito. Bom, no relatório, vocês destacam também o avanço da inteligência artificial presente em mais de 60 dessas grandes redes. Em que estágio real a gente está hoje em relação à inteligência artificial? Olha, estamos no estágio... Eu escrevi um livro sobre inteligência artificial no ano passado, que é Inteligência Artificial no Varejo, que era a ideia de tentar mostrar como é que a gente aplica. E aí a gente ainda estava numa fase pré-maturidade. Eu diria que hoje estamos em maturidade. Para e-commerce, maturidade de fato, a gente já vê coisas acontecendo, gerando resultados concretos, para dar exemplos práticos, né? Desde a barra de busca do e-commerce até personalização da navegação, as ofertas personalizadas, até o SEO, né, que é como é que você melhora a busca orgânica, a otimização das campanhas, melhorando performance na mídia. Estou dando alguns exemplos onde a inteligência artificial já chegou, trouxe resultados, dinheiro e melhora na compra para o consumidor. Isso é e-commerce. Quando a gente fala que é o que a gente provavelmente vai começar a chamar de AI Commerce, né, que é como é que o comércio com IA se transforma. Quando eu levo a IA para a loja física, aí a gente está numa pré-maturidade, tá? A gente já começa a ver a IA melhorando as campanhas de marketing, a IA começando a melhorar como é que eu aloco os funcionários de uma forma mais inteligente, mas ainda não temos tantas evidências quanto a gente tem no e-commerce nas lojas. Eu acho que ali a gente está 2 casinhas para trás na loja do que a gente está no e-commerce. E tem toda a aplicação da IA, eu estou falando de loja, né? Seja física, seja virtual, nas outras atividades do varejo.
Back-office. Logística, back-office, reduzindo um pouco dos custos do negócio, melhorando a maneira com que você cuida de estoques, compras, rupturas, perdas, aí sim tem muita aplicação. Muito bom. Mas ainda assim, 40% não estão usando, né? Sem dúvida. De forma adequada. E o copo cheio, meio vazio. Tem muita coisa para fazer. E se a gente parar para pensar, então, o que é um pequeno e um médio varejista diante dessa nova realidade, né? Eu diria que ele está atento, está entendendo, está estudando, e não pode ser uma desculpa se quem está nos acompanhando aqui é um pequeno ou médio, que isso é caro, que assim, pode até ser complexo, tá? E aí a recomendação que eu dou é mergulhe, estude, entenda, use, mas não é caro, tá? Hoje você com uma simples assinatura de uma inteligência artificial generativa como Gemini, Manus ou ChatGPT, você já resolve muita coisa para sua empresa, né? Isso na generativa. Depois você tem a inteligência artificial tradicional, que essa é um pouco mais complexa, que é o que vai criar algoritmos de melhorar sua compra, sua ruptura, seu estoque. Mas ainda assim você tem startups que podem fazer projetos para você, né? E a mais recente, que é a do momento, que são os agentes de IA, também não são caros, né? Você consegue hoje usar agentes de IA para automatizar uma série de coisas na sua empresa que pessoas faziam e que vão reduzir custo, né? E aí tem uma frase que eu ouvi de um CEO que uma vez perguntaram para ele assim, mas então quer dizer que a inteligência artificial em 3, 4 anos vai demitir muita gente? Ele falou assim, não, é justamente usando a inteligência artificial que vai garantir daqui a 3, 4 anos que as pessoas, não todas, estarão empregadas, porque senão a minha empresa não vai sobreviver. Ótimo ponto. Claro que não são todas que vão estar aqui, porque de fato a inteligência artificial vai me deixar mais leve, mais eficiente, algumas não vão ficar. Mas se eu não fizer, a empresa inteira vai para o buraco. Perfeito. O ranking indica também que 75% das empresas têm e-commerce próprio e mais da metade está em marketplaces. O modelo 3P ainda é uma via de crescimento sustentável? Como é que você avalia isso? Porque aqui, Bruna, tem um dado que também surpreende muita gente, né? Vamos pegar aqui um número importante. Vou arredondar, 15% do varejo brasileiro hoje é e-commerce, tá? Um pouquinho menos que isso, 14 e alguma coisa, que é o número que a gente mede sempre. Isso quer dizer que, então, de cada R$100, 15 acontecem pelo e-commerce. Quando eu falo e-commerce, pode ser pelo app, pelo computador, pelo WhatsApp, vendas digitais, tá? Com pagamento feito pelas vendas digitais. Desses 15, a grande maioria é marketplace, tá? Então, quando eu falo marketplace, eu estou falando de Mercado Livre, Amazon, Magalu e etc. 80%, lembra que a gente falou de concentração agora há pouco, né? E que o varejo brasileiro não é concentrado? Isso não é verdade para marketplaces. 80% da venda digital do Brasil está na mão de 5 marketplaces. Agora eu vou responder a tua pergunta. Se a venda digital, isso é igual na China, é igual nos Estados Unidos, então na China é o Alibaba, é a Temu, né? Que lá tem um outro nome, né? Na China os nomes locais são diferentes dos daqui. A gente vai todo ano para a China conhecer um pouquinho disso. Na China, na Índia, nos Estados Unidos é assim, os marketplaces dominam o mundo digital. Então no Brasil, 5 marketplaces dominam a venda digital. Se a venda digital cresce e eu sou um varejista, qual é a maneira de eu surfar isso? Sendo um seller, operando como um 3P, um agente 3P dos marketplaces. Então, o e-commerce proprietário, ele é importante, ele é interessante. Em outras palavras, para quem... Mas ele é complementar. Você precisa colocar seu produto. Eu preciso colocar meu produto no mar. Eu preciso saber navegar boas parcerias com os marketplaces, seja os que a gente chama tradicionais, seja os que a gente chama no modelo de quick commerce, que é iFood, Rappi, 99, Meituan, que são os que estão chegando, que é o que a gente chama de jornadas ultra rápidas, né? De 30 minutos, 1 hora, seja nos tradicionais, que é Mercado Livre, Amazon, Temus, Temu vem forte, hein? Vem forte. Nossa. Agora, no ano passado, a gente ultrapassou a barreira dos 200 Shopee, bi. Shopee.
mas acho que a Temu parece que Sim. tá, não sei. 200 bilhões em vendas aí no comércio eletrônico no ano passado, segundo a Associação Brasileira de E-Commerce. Comércio eletrônico. Comércio eletrônico. Veio o Maurício veio Salvador. Aqui. Exatamente, veio aqui também. E ele diz que, segundo projeções, esse ano isso deve crescer em torno de 10%. A gente ainda tem um varejo físico muito forte, mas a gente tem um digital que está crescendo aí, nos últimos anos, o crescimento mais ou menos numa média de 40% nos últimos 5 anos, se eu não me engano. Se você compara crescimento do digital com o físico, você vê que o digital está atropelando. Sim. Era uma boca de jacaré que agora diminuiu um pouquinho. Você tem razão. O digital sempre cresce mais, mas já não é aquele crescimento tão maior, tá? Eu diria que deu uma estabilidade, né? Hoje, como eu te falei, 15% das vendas são digitais. Isso não deve virar 20% daqui a pouco, tá? Só que tem uma leitura perigosa aí. O que eu já ouvi? Eduardo, quer dizer então que 85% do varejo é analógico? Não. Tá? Você imagina o seguinte, quando eu falo que 85% das vendas não são e-commerce, quer dizer que elas terminam numa loja. Isso não quer dizer que todo o processo que a gente chama de jornada não tenha muita digitalização. Então você, Bruna, quando decide comprar uma roupa, um remédio ou alguma coisa num supermercado que você termina numa loja, você pode foi impactada por rede social, por uma mensagem no WhatsApp, por um e-mail, por um aplicativo. Então, a digitalização do varejo ela não pode ser confundida com e-commerce. Então, aonde a venda termina não quer dizer que a jornada tenha sido analógica. Então, a transformação digital, a digitalização do varejo não pode ser sinônimo daquilo que a gente chama de e-commerce, que é 15% do varejo. Você entendeu? Entendi. É muito mais amplo do que isso. Então, eles precisam estar preparados para toda essa jornada. Porque eu diria que a digitalização ela tem impactado o varejo inteiro e não só os 15% que termina no que a gente chama de uma venda por e-commerce. Eu sempre tento trazer um recado para o pequeno e para o médio varejista, porque a gente acho que precisa cumprir esse papel. Perfeito. Esse cara, como é que ele... Entenda que a jornada do seu cliente mudou muito, certo? O que é jornada? É como é que ele compra, tá? Então, se a gente pode voltar 5 anos, que a gente chega na pandemia, 10 anos, que é bem antes da pandemia, e 15 anos. Essa jornada de 10 anos atrás era completamente diferente. Era uma jornada muito analógica, né, com mídias diferentes, com escolhas diferentes. Essa jornada hoje é outra. Ela é muito impactada por WhatsApp, celulares, redes sociais. O cliente não vai à loja, a loja que vai ao cliente, certo? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, você precisa entender que a maneira de você chegar nesse cliente, conquistar esse cliente, fidelizar esse cliente é outra. Então, se você não for um obcecado por essa tal jornada, você morreu. Ferramentas para isso, WhatsApp, inteligência artificial, que são disponíveis, são baratas, mas precisam ser entendidas. Então, conteúdo, informação é a base para você não ser ultrapassado e ficar para trás. Perfeito. Bom, olhando para as tendências internacionais, você liderou aí dezenas de missões para a China, Estados Unidos. Interessante, você foi para a China, tipo, 30 vezes? Não, China foi 8. Que sensacional. 30 foi o total das missões que a gente fez para os vários países. Entendi. China foram 8. O que o Brasil pôde e pode aprender com novos modelos de vibe? Então, a China é muito interessante, né? Eu e o meu sócio, que é o Serentino, a gente fala, a gente foi para a China a primeira vez em 2018. E a sensação que a gente tinha, e por que eu estou falando de 2018? Porque já dá para dizer o que aconteceu depois. Sim. E teve a disrupção da pandemia também, né? Parece que eu estou indo para o futuro e depois eu vou voltar para o Brasil. E foi exatamente as coisas que aconteceram. Porque quando a gente foi em 2018, a gente via os QR Codes, os pagamentos digitais, os marketplaces, e não tinha nada disso no Brasil ainda maduro. Hoje a gente vê um Brasil com o Pix, com os QR Codes, com o tamanho dos marketplaces, a inteligência artificial, o WhatsApp. Parece que isso tudo sempre existiu. Não. Sim. Tá? Então, hoje a gente pode ter certeza, e a gente já levou, para você ter uma ideia,
mais de 100 CEOs para a China. Né? No total foram 300 pessoas, mas foram mais de 100 CEOs que têm ido para tentar modelar os seus negócios, né? A partir disso, porque a China tem um pouquinho disso, muito mais que os Estados Unidos, né? Ela está à frente nessas questões da inteligência, mesmo em inteligência artificial. A China quer se tornar em 2030 referência do mundo em inteligência artificial. Se ela vai conseguir ou não, não sabemos. Mas em pagamentos, marketplaces, varejo e muitas coisas, ela ensina muito. Então a gente acaba bebendo um pouquinho nessa fonte. Maravilhoso. Bom, a questão da liquidez, da alavancagem aparece com força nesse estudo. Que foi a novidade desse ano, de conseguir colocar dados econômicos, margem, EBITDA, lucro líquido e a alavancagem das empresas, as que a gente tinha os dados disponíveis, né? O varejo aprendeu com crises recentes? Hoje há uma gestão financeira mais madura? Como é que você avalia isso? Eu diria que foi um susto e foi uma freada brusca, porque vamos lembrar que a gente foi de taxas de juros suíças, né? O Brasil estava com taxas de juros que a gente nunca teve, né? 4, 5% ao ano. Chegou a 2%. Isso, e isso fez com que as empresas falaram, opa, posso me alavancar. Alavancar, leia-se, tomar crédito para acelerar o meu crescimento. O que, do ponto de vista de mercados maduros, está certíssimo. Sim. Só que, de repente, né, a partir da pós-pandemia, a gente entrou num espiral, né, para conter a inflação, que como remédio está correto, como dose, na minha opinião, não, né, que se estendeu muito tempo. Hoje eu vi a notícia que a gente está completando 4 anos sem um único IPO no Brasil, né? Eu tenho um papel de advisor da XP, né, no banco de investimento, e a gente tem acompanhado lá. Difícil, 4 anos sem IPO, né? O que, assim, é muito difícil. Nunca aconteceu isso na história recente. 4 anos sem uma única abertura de capital, porque não tem janela, né? Para fazer isso. E aí, por quê? Porque as empresas se sufocaram. Você tem uma taxa de juros no nível que está, e as empresas estavam, de fato, alavancadas num ponto, e não foram todas que conseguiram desalavancar, né? Porque para desalavancar, você precisa gerar caixa, ou você precisa fazer um aporte. Diminuir estoque. E a economia, nesse período, não foi em todos os lugares, em todos os setores que ajudou. Então, a gente, como eu coloquei, algumas empresas capotaram, outras ainda talvez vão capotar, porque a gente ainda não tem um cenário muito claro de quando é que esse contexto de juros altos e economia um pouco mais potente vai acontecer. E esse apagão de IPOs aí que você falou é um negócio... 4 anos. E é uma coisa séria, né? Porque demonstra que o mercado financeiro brasileiro ainda engatinha demais. Inclusive, a gente está dando para trás, né? As empresas estão fechando saindo, capital. Por algumas razões, inclusive, enfim, né? Acompanhando aí o noticiário. Algumas razões não tão boas, nada boas. Nada boas. Péssimas, inclusive. Mas isso descredibiliza o mercado de forma geral. Mas eu já ouvi alguns varejistas aqui falando que a IPO tá na mira deles, de alguma maneira, etc. Isso está engavetado, mas a ideia existe. Mas é isso, janela de oportunidade. Porque é uma etapa importante na estrutura de capital de uma empresa. A gente tem, por exemplo, um mercado de fundos de private equity, né, que é um agente que pode ajudar uma empresa a crescer com capital próprio, ele existe. Você tem muitas empresas de varejo com fundos presentes. E ela cumpre esse papel, inclusive. Esse mercado cumpre esse papel. E o IPO, né, que é a maneira de você trazer dinheiro... Levantar rápido. E o fundo poder cumprir o seu ciclo, ele é um capítulo desse processo. Mas é mais complexo, demanda uma série de medidas aí, está sujeito à legislação pesadíssima. Isso aí. Acaba inviabilizando muitas vezes. Eu queria perguntar para você o seguinte, o que os líderes do varejo brasileiro, como Carrefour, Açaí, Boticário, RD, o que eles têm em comum? Há um denominador estratégico que explica o sucesso dessas companhias, na sua opinião? Sim, eu acho que, número 1, são empresas que entenderam o Brasil. Tá? Como a gente falou lá atrás, o Brasil não sendo para amadores, são profissionais. Tá? Entenderam o Brasil na sua complexidade,
né, passaram a arrebentação, vamos dizer assim, né? Entender o Brasil nas suas nuances, nas suas complexidades fiscais, tributárias, consumidor. Número 2, fizeram o exercício da transformação digital. Então, você pode olhar que todas essas empresas têm elementos da digitalização muito potentes também, né? Sim, RD, destaque para RD, Não inclusive. quer dizer que tem o e-commerce, o Açaí, por exemplo, não tem e-commerce, né? Sim. Mas investiu em tecnologia e em digitalização, por isso que eu gosto de desassociar e-commerce de transformação digital. Perfeito. Tá? Mas a RD, o super exemplo, o Boticário, eu acompanho de perto lá como conselheiro, espetacular. O Boticário tem mais de 3 mil pessoas na área de tecnologia. Né? Virou uma empresa de tecnologia. Virou uma empresa de tecnologia. Exato. Né? Então, espetacular. Então, são empresas com visão estratégica de longo prazo. Então, conheço a grande maioria delas com bastante detalhe. Elas enxergaram e continuam enxergando o que elas são, o que elas querem ser, certo? E, finalmente, conseguiram construir seus diferenciais competitivos em relação aos seus pares. Então, são empresas que lideram seus segmentos e você entende um pouco os seus diferenciais competitivos. Isso aí daria mais um podcast. Sem dúvida. Mas eu vou para a última pergunta. Eu vou para a última pergunta. Olhando para 2026, na sua opinião, quais são os grandes vetores de transformação que devem pautar aí o futuro do varejo, considerando o cenário macro, considerando eleições, enfim, tem muitos fatores. 2016 promete 27? 26. Ano que vem. Isso, 2026, isso aí. 2026 promete um ano com emoções, porque é um ano de eleições, Sim. Né? Sempre que a gente tem eleições, a gente tem sempre contextos importantes. Ano de eleição no Brasil é um ano que vem dinheiro, né? Do ponto de vista da renda, tradicionalmente no Brasil, o consumo se aquece um pouco mais. A agenda macro é uma agenda mais aquecida, tá? Isso por hipótese, não é por certeza, mas historicamente tem acontecido, tá? Lembrando que a gente, e ainda bem, a gente tem travas mais importantes hoje fiscais, né? Os tetos de gasto, que podem travar um pouco mais isso, se bem que a gente tem achado os puxadinhos dela. Sim, né? Mas, sim. Então, número 1, principalmente para setores, como eu já defini, como supermercado, farmácia, pet, que bebem mais na fonte da renda, não do crédito, o ano deve ajudar um pouco mais. Tá? Lembrando que a gente já tem aprovado para 2026 o imposto de renda, o teto. Ainda não está precisa mas deve no Congresso, passar. passou né? Câmara, agora deve Isso, passar mas Senado. deve passar. A perspectiva é que sim. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Isso significa aumento Impulso. de renda na veia. Né? Impulso. Quer dizer, eu estou falando do até R$5.000, isenção. Isso para a classe média baixa, que é o que a gente pode chamar de R$5.000 de renda, baixa ou classe média, e isso deve gerar um impulso importante de consumo. Tá? Do ponto de vista de confiança, que é o que a estabilidade ou a instabilidade pode trazer, temos um grande ponto de interrogação, tá? Porque o cenário político eleitoral ainda é muito não definido. Sim. Tá? Seja de um lado ou de outro, ainda não sabemos. Isso também é válido para o cenário internacional, que em poucos minutos as coisas mudam ou estão mudando. Então, eu nos conselhos que eu participo, a gente está justamente no momento de olhar orçamento, cenários e assim, muita complexidade de análise, muita incerteza, apesar da gente saber que teremos um ano com mais dinheiro na praça, tá? Será um ano ainda de muita indefinição, muita instabilidade. Do ponto de vista da tecnologia, será um ano ainda de mais inteligência artificial, mas aquela inteligência artificial pé no chão, não a pirotécnica, sabe? Do tipo, vamos fazer um monte de coisa louca. Não, não é isso. O que a gente pode fazer agora para trazer resultado em 6 meses, não é em 6 anos, tá? Essa é a agenda que as empresas estão fazendo. Como é que o meu ROI de 6 meses vem, e não o meu ROI de 6 anos acontece? Você acha que é ano de arroz com feijão? Arroz com feijão e macarrão. É isso aí.
Eduardo, quero agradecer muito sua presença aqui. Obrigada. Foi ótima a entrevista. Acho que a gente cobriu tudo que estava previsto na pauta. Espero ter agregado aí na conversa. Demais. Obrigada mesmo. Obrigado, Bruna. Acaba aqui mais um episódio do DC News Talks. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.